Dissolução. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que se aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz, destroçada. Vai durar 1000 anos, ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra? No mundo, perene trânsito, calamo-nos, e sem alma, corpo, é suave. Oi gente, tudo bom? Vamos falar hoje de Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Esse livro ele foi publicado em 1951, ou seja, alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e 6 anos após a Rosa do Povo. E é interessante saber isso para a gente se localizar na história. Também podemos comparar ele com a Rosa do Povo. Enquanto a Rosa do Povo tinha um ar mais esperançoso, mesmo que estivesse em um clima de total pessimismo por causa da guerra e também da sociedade, ele trazia uma certa esperança, como a gente pode ver em A Flor e a Náusea, que contra todas as situações que estava inserida, a flor consegue furar o asfalto e subir da terra. Já em Claro Enigma, a gente vê o autor totalmente desiludido e desanimado com os rumos que o socialismo tomou, com a vida. Então, está desencantado. E a gente pode perceber isso já na epígrafe, esse ar pessimista, que da tradução do francês se diz: os acontecimentos me entediam. Então, é esse espírito que vai tomar esse livro de poemas, de tédio perante tudo. Vamos ver então um comentário que o Eduardo Sterzi, professor de literatura da Unicamp, fez sobre essa epígrafe e a influência dela no livro. O ennui, tal como encarnado neste livro, não é o sentimento da renúncia à intervenção política e poética na realidade, mas sim o sentimento da consciência de que os instrumentos costumeiros da cognição, mobilizados por Drummond, fracassam frente à complexidade e inapreensibilidade do real. Como podemos ver nesse trecho, esse ennui, o tédio que ele sente, não seria uma renúncia dele de se pronunciar sobre a situação política ou falar de forma poética sobre a realidade, mas sim essa incapacidade de conseguir se expressar frente à realidade, assim, que não faz mais o menor sentido para ele. Então, essa dificuldade de se expressar, dessa angústia, assim, ele está entediado, ele não sabe como fazer isso. Então, continuando com isso, vamos ver o próximo trecho. O movimento do poeta em direção à realidade é um movimento essencialmente frustrado, impedido não apenas pela dificuldade ou impossibilidade de apreensão do real, mas sobretudo pelo imperativo ético de não escamotear essa inapreensibilidade, ou antes, expô-la às claras. Assim, podemos ver essa frustração do autor perante a realidade, a dificuldade de conseguir expressar e entender o que está acontecendo. E também ele tem esse dever ético de expor para a sociedade o que está acontecendo. Assim, ao invés de deixar ir desaparecendo aos poucos, sem que ninguém perceba, ele tem que deixar isso às claras. E a partir dessa citação também podemos pensar o título da obra, Claro Enigma, que a primeiro momento ele é bem paradoxal, que assim, temos um enigma, que é uma coisa que é difícil de você entender, uma coisa meio misteriosa, e claro, que é uma coisa óbvia, visível. Então, esse claro enigma, o que seria isso? Então, um enigma, no caso do Drummond, seria esse acontecimento, essa vida, essa coisa que ele não consegue entender, e esse, claro, ele tem que expor isso às claras. Então, podemos pensar o título dessa forma.
Vamos percebendo então no livro, esse autor, assim, além de pessimista, ele muito mais internalizado, muito mais fechado em si mesmo. Então vão ter vários assuntos que vão ser tratados, seja essa incompreensão assim da realidade. Ele vai fazer homenagem a alguns outros autores, amigos deles, parentes, e também muitas das memórias dele lá de Minas. Então vai ser uma coisa mais fechada assim, em torno desse eu e procura de respostas. O livro é dividido em 6 partes, então vamos ver uma a uma. A primeira parte é Entre o Lobo e Cão. Podemos pensar esse título assim, pensando o lobo, um animal selvagem que não tem um grande convívio social, da mesma forma que o cão, que ele é mais domesticável, mais sociável com os humanos. Podemos pensar então essa fase do autor entre estar sozinho, isolado e querer companhia, ou seja, esse eu ou também essa vida na sociedade. O primeiro poema que abre é Dissolução, que foi o que começamos lendo aqui no vídeo. A primeira palavra já é escurece. Então, o livro já começa com essa aura mais escura. Então, vemos tudo escurecendo e ele fala: e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceita a noite. Ele aceita passivamente essa zona escura, esse momento escuro da vida dele. E ele vai falando que aceita que brote uma ordem de outros seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Então, essa figura já fechada, um vazio de quando ele amava, não conseguir se reconhecer no meio da sociedade, tipo, povoações surgem do vácuo, habito alguma? Então, essa sensação de não se encontrar. Situação de hesitação, a paz está destroçada para ele. E essa situação ele se pergunta, vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? E também ele comenta essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Isso pode nos levar um pouco à Rosa do Povo. Em outros poemas também vai ter referência a outros poemas dele de outros livros. Então, esse seria só um começo. E ele termina falando, e sem alma corpo é suave. Então, sem esses grandes pensamentos, sem esses grandes sentimentos, é mais fácil levar a vida. Então, ele está seguindo um pouco que passivo perante tudo isso, assim, essa sensação de tédio. Então, vamos vendo outros poemas também dessa parte.